pessoal, a gente vai então dar início, né, continuar na realidade a nossa aula da segunda-feira. Tá? Na segunda mesmo eu coloquei os vídeos lá no Colab, tanto o vídeo de explicação do plano de ensino, e aí também depois já, de fato, o vídeo sobre o conteúdo, e é o que a gente vai fazer agora, é continuar falando ali sobre o protocolo HTTP, tá? Pronto, vamos embora ver como é que tá. Tá compartilhando? Agora que compartilhou. Pronto, perfeito. Então, nós tínhamos ficado na aula de segunda-feira na parte da documentação. A gente tinha acabado aqui, né, ficando justamente só parando aqui, finalizando, onde tinha a documentação do HTTP, que alguém está pedindo para ingressar. Aí o Jacó, que não está usando a documentação do HTTP, tinham aqui as referências sobre ela, e também o site aqui embaixo que dava para encontrar todo esse material. Então, a gente vai continuar agora falando sobre o HTTP mesmo, e agora explicando como é que é o funcionamento do HTTP, e chegando na parte interessante, que é a parte de requisições e respostas, né, que é isso que vai ser relevante para a gente poder fazer o trabalho com APIs web, tá bom? Então, continuando aqui, né, falando sobre como é que funciona uma conexão HTTP, e eu ainda preciso diminuir só um pouquinho aqui o meu. Consegue enxergar assim, gente? Ou tá ruim de ver? Acho Eu que tá consigo. bom. Se você quiser, você pode clicar no botão que é ao lado do mais, que ele deixa no tamanho exato. Ele ajustou, mas não ficou tão. Tá, então bora lá. Ficou um pouquinho melhor, vamos lá. Como é que funciona, então, essa comunicação no HTTP, né? Como é que é esse fluxo de comunicação? Então, toda vez que o nosso cliente, né, o nosso user agent lá, o nosso browser, o nosso aplicativo, o nosso sistema, ele quer de fato fazer uma conversa, quer solicitar um serviço a um servidor HTTP, a primeira coisa que ele faz é abrir uma conexão lá do tipo TCP. Né? Então, aí já, na teoria, tem a ver com o HTTP, mas quem faz essa função de criar a conexão e chegar até o lado do servidor é o nosso bom e velho TCP. Então, a gente cria uma requisição pedindo, né, informando qual é o endereço que a gente está querendo acessar, quem é o servidor que a gente quer, de fato, obter o serviço. Isso é passado do HTTP para a camada de transporte, lá para o TCP, onde ele entende que é HTTP, então ele sabe que é a porta 80, se não for informado uma porta específica para ele. E aí o segundo passo, então, é, de fato, enviar essa mensagem. Né? Uma vez que o HTTP passa para o TCP, ele sabe qual é o endereço, o TCP passa para a camada de rede, para o IP, para fazer aquela resolução ali de nome, tudo bonitinho, e de fato se cria uma conexão até o destinatário, até o servidor que eu quero obter a informação. Uma vez que a minha conexão foi criada, digamos assim, né, foi feita, se faz o envio de fato da mensagem, né? Se envia o conteúdo que se tá querendo, tá? E como a gente já falou na aula passada, o HTTP ele tem esse padrão simples, né? Ele é textual e ele permite que qualquer usuário humano consiga fazer a leitura sem nenhum tipo de problema. A versão 2.0 tem um mecanismo que pode encapsular o conteúdo, e aí isso já não deixa mais a informação legível como é na versão 1.0 e na versão 1.1. Tá? Mas, ó, de forma geral, no final do slide aqui, ó, tem 3 linhas de código, né, 3 linhas, não de código, 3 linhas, que exemplificam como é que é essa comunicação. Né? Isso é um pedaço de uma requisição HTTP. Né? E na primeira linha da requisição, eu tenho ali um verbo, um método, né, que é o método que eu estou requisitando do servidor, né? Tem um endereço, que a princípio é a barra, ele é o endereço que eu estou querendo, o caminho que eu quero encontrar o meu conteúdo, e tem também ali a versão do protocolo que eu estou utilizando, que é o HTTP 1.1. Na segunda linha tem o endereço, né, do meu servidor, aquele cara que eu quero encontrar,
E tem numa terceira linha ali, por exemplo, um comando ou um cabeçalho, um parâmetro sobre a linguagem na qual eu quero receber a informação ou que eu estou apto a conversar, que nesse caso aqui seria algo como o francês. Tá, então, esse pequeno trecho aqui me permite, de fato, criar uma conexão. Uma vez que eu defini ali ó, que o meu host é o developer.mozilla.org, quando essa informação é encaminhada para a camada de transporte, ele já entendeu que a minha porta de conexão é a 80. Então, ele não precisa fazer nada para encontrar. E como não é o TCP o cara responsável por identificar endereços IPs, ele joga esse endereço, develop.mozilla.org, para a camada de rede, para o IP. Aí o IP chama lá o DNS e eles trabalham para resolver esse cara e, de fato, encontrar o endereço TCP, o endereço TCP IP, desculpa, né? Essa comunicação, então, estabelecida, criada até esse host aqui, e aí é encaminhado nessa conexão a primeira linha ali, ó, um get, né, do conteúdo a partir da página inicial, da barra, a comunicação toda vai ser utilizando HTTP versão 1.1, e aí uma série de parâmetros, no caso aqui a linguagem que estaria em francês. Tá? Então, o começo da comunicação é isso, é uma requisição que é feita do cliente para o servidor, onde se abre a conexão e depois se faz o envio, de fato, da mensagem. A mensagem, ela é, então, recebida pelo servidor, né? Lembra que eu expliquei, ele está lá ouvindo na porta 80, na porta 443, ele recebe aquele get, né, procurando a partir do barra, e a comunicação toda feita via protocolo HTTP versão 1.1, o servidor processa e então responde, né? E responde também numa forma, né, que também é textual, que também é legível. Então tem ali na primeira linha ele dizendo, ó, o protocolo que eu vou te responder é o HTTP 1.1, beleza, confirmo que a gente vai conversar em cima desse cara aqui. Ele deu um código de status, que é o 200, para dizer que está ok, a sua solicitação ela foi atendida, né? Na próxima linha, ele já dá informações ali sobre data, sobre hora. Na terceira linha, ele fala quem ele é um servidor HTTP Apache, né? Ele diz ali a última modificação do conteúdo que eu estou pedindo, do barra ali, se fosse o developer.mozilla.org, eu vou buscar na realidade a página principal, né? E aí ele dá mais outras informações ali, outros parâmetros, né? Como o tamanho do conteúdo que vai ser enviado, ele vai ser enviado em bytes, qual é o tipo de conteúdo, né? Ele vai vir como HTML, e de fato, a partir da linha 10 ali, viria todo o código em HTML daquela página que eu estou procurando, tá? E aí, uma vez que todo o conteúdo chegou, né, esse conteúdo que eu pedi do meu GET chegou, o navegador começa a renderizar, aí ele vai dizer, opa, agora eu preciso buscar um vídeo, agora eu preciso buscar uma imagem, uma figura, e aí ele pode, então, refazer outras conexões, né, usar essa mesma conexão para pedir para fazer outras requisições ao servidor para esse conteúdo mais específico, ou se de fato chegou todo o conteúdo que ele desejou, ele pode cancelar, finalizar essa conexão. Então, esse é o fluxo típico de comunicação do protocolo HTTP. Você monta a requisição, ela é avaliada, se cria a conexão TCP/IP até o servidor, a informação é enviada, o servidor recebe, processa e responde também com uma informação que é legível. Tá? Aí lembra, né, que nós temos essa possibilidade de, na mesma conexão, enviar várias requisições, que é o caso do 1.1, e se fosse na 1.2, na 2.0, dava até para fazer as questões de multiplexação, tá bom? Gente, qualquer dúvida é só me interromper aí, tá? Falem aí, escrevam no chat. Então a gente fecha essa ideia inicial do HTTP, de como é que ele funciona, e vamos trabalhar especificamente agora na ideia da request e do response, tá? Basicamente, o protocolo HTTP ele só tem dois tipos de mensagem: a requisição e a resposta, request e response. Só isso, tá? Por isso que ele também é um protocolo simples, né? Então,
só vai funcionar assim, alguém requisita alguma coisa e alguém responde alguma coisa. Só vai funcionar desse modo. O primeiro mecanismo, então, é o mecanismo de requisição, o request. Né? E aí, como eu já tinha mostrado lá naquele trechinho, ó, todo request ele começa pedindo um método, né? Eu tenho que dizer o que eu estou querendo fazer com o servidor, um método get, eu quero obter informações daquele servidor, daquele serviço. O path, o caminho a partir de onde eu quero encontrar aquele conteúdo. Se eu coloco somente a barra, eu quero encontrar a partir do raiz, a partir da página inicial, vamos dizer assim, e tem a versão do protocolo. Tá? As outras linhas, elas são cabeçalhos, e aí tem informações que vão ajudar nessa comunicação do protocolo HTTP. O endereço do servidor, porta, linguagem, esse tipo de coisa. Tem uma série de cabeçalhos que são utilizados, questões de autenticação, formato da comunicação, né, tipo de comunicação que eu estou querendo receber, tá? Então, tudo isso pode ser enviado via cabeçalho. Então, uma requisição HTTP, né, um HTTP request, ele sempre vai ter, na primeira linha dele, a linha de requisição, método, caminho e protocolo. Está sempre lá. Depois, a partir da segunda linha, os cabeçalhos. E aí, depende daquilo que você quer pedir ao servidor. Você pode usar 2, 3, 10 cabeçalhos, depende muito daquilo que você quer pedir. E dependendo do caso, do tipo do método que você está usando lá na tua request line, você tem o body, né? Você está enviando informações para o servidor através do corpo de fato da mensagem, tá? Então, qualquer requisição HTTP, ela tem que ter uma request line, ela tem que ter o header. O body, ele é opcional, ele é optativo, né? De acordo com o método que está sendo empregado lá na request line, tá bom? Então, um exemplozinho mais claro aqui. Request line, primeira linha, vai ter o método, vai ter o path, a URI, né, a partir de onde eu quero encontrar a minha informação, vai ter a versão do protocolo e pode ter ali uma quebra de linha, que isso não é mais nem importante hoje em dia. Em relação ao método, já vimos lá naquele exemplo, lá ainda agora, que tinha o get, eu quero obter informação, o post, né, eu estou querendo enviar informação, o post e o put estou querendo enviar informação ao servidor, o delete, eu quero enviar uma informação para ser apagada lá do servidor, e assim vai. Tem read, tem read, tem vários outros cabeçalhos, tem outros métodos que são aplicados ao HTTP. Na parte de cabeçalho, tem ali o host, qual é o tipo de informação que ele aceita, linguagem, user agent, autorização. Então, também tem vários campos, né, de cabeçalho que podem ser utilizados. Ah, professor, quais são esses caras aí? Tem muitos. Aí tem que olhar a documentação do HTTP para, de fato, ver o que dá para utilizar, como é que dá para utilizar. E a parte ali do body é o conteúdo que eu estou querendo fazer o envio. Então, por exemplo, quando a gente quer fazer a autenticação, né, quer enviar, por exemplo, um login, uma senha, eu estou enviando informação ao servidor. Então, quando eu envio informação para o servidor, eu tenho que usar o post. E aí, o método post me permite que eu tenha conteúdo no body. E aí, lá no meu body, eu posso colocar login, 2 pontos, meu login, senha, 2 pontos, a minha senha, por exemplo. O get não tem body porque eu estou pedindo a informação, né? Eu quero ler uma informação. Então, servidor, eu quero ler a página da UFAM, então eu quero ler o FAM do BR. Aí ele vai lá, pega e me manda esse conteúdo. Eu não envio informação para ele. Quando eu quero enviar informação, aí eu geralmente uso o método post, posso utilizar o put também. Tudo bem? A gente vai explicar com mais calma cada um dos métodos daqui a pouquinho e vai ver esse negócio funcionando um pouquinho melhor. Então, os headers, tem um monte, né, que dá para utilizar. Tem um monte de... Não, tem uns 8 métodos que dão para serem empregados. Os mais usuais, put, post, delete, get, são esses, via de regra, que a gente acaba usando em qualquer comunicação. Tem outros, mas não são muito importantes. A URL ali pode ser só a barra inicial, ou você pode, de fato, especificar o caminho completo que você quer encontrar a informação.
E o body é onde você vai enviar conteúdo. Aí o body, ó, só é utilizado se eu estiver usando o método post ou o método put. Sem isso, eu não consigo utilizar. Não tem por que utilizar. Vai dar erro se eu, por exemplo, colocar algum conteúdo como body para uma requisição do tipo get. Tá? Não vai funcionar. Ao final da aula, a gente vai trabalhar um pouquinho. Eu estou com o meu Postman instalado aqui. Né? Eu lembro que eu pedi para vocês instalarem o Postman. Então, quem não instalou o Postman, deixa eu colocar aqui só o linkzinho, né? Colocar o nome dele aqui, é Postman mesmo, né? Carteiro, digamos assim. Tá? Então, quem tiver interesse, já baixa o seu aí para poder, no final, tentar acompanhar, tentar entender alguma coisa. Quem já conhece, tudo bem, tá tranquilo. Então, vamos lá. Ó. Separando ainda mais cada um dos elementos de uma requisição. O que é que tem na request line? Né? A request line ela sempre vai iniciar dizendo qual é o método. Ou é get, ou é put, ou é post, ou é delete, read, vai embora. Tá? Sempre vai ter que começar uma request line dizendo qual é o método. Depois dela vem o nosso path, a nossa request URI, a nossa URI. Depois vem a versão do HTTP. E cada informação dessa é obrigatoriamente separada por um espaço em branco. Então, eu tenho o método get, espaço em branco, barra, né? Barra, espaço, versão do protocolo. Tá? Então, obrigatoriamente, esse é o padrão, o formato de uma requisição. Se eu não colocar o espaço, o servidor não vai entender que isso é uma requisição válida e vai descartar esse negócio. Tá? Tem user agents que já fazem esse tipo de manipulação e já ajustam para você. Mas, via de regra, é a função de quem está gerando a requisição organizar o negócio bonitinho. Então, a request line tem que começar pelo método, um espaço em branco, o endereço que você quer encontrar, o path, a tua URI, espaço em branco, e a versão do teu protocolo. Então, no exemplozinho aqui, eu estou usando um get, espaço em branco, o meu path, a minha URI é a barra, é a partir da parte inicial, e a versão do meu protocolo, que é HTTP 1.1. Tudo bem? Vamos nós. Professor, dá para manipular de forma diferente de requisição? Dá. Só a tua request line ali, tirando o método e o verbo, desculpa, o método e a versão, que não tem muito o que fazer, você consegue fazer qualquer tipo de ajuste para encontrar um conteúdo específico. Né? Você consegue, de fato, em vez de trabalhar a partir da raiz do teu serviço, você pode definir um caminho mais completo, mais específico. Né? Vocês querem um exemplo? Todo mundo tem o eCampus aí, né? Digitem, por favor, aí, eCampus UFAM do BR no browser de vocês. Qual foi o endereço que o navegador mostrou para vocês? ecampus/home/login. Né? Então, o eCampus, embora tenha um domínio, né, um serviço, que é eCampus UFAM do BR, o caminho inicial dele é sempre ecampus/home/login, fora o eCampus UFAM do BR. Então, tem um diretório dentro do serviço do eCampus, né, dentro do serviço web chamado eCampus, e aí tem ali uma função, um método de home e login. Então, ele só vai funcionar ali. Então, assim, se eu fosse fazer uma requisição HTTP para o eCampus, se eu colocasse eCampus, ele me retornaria um OK com uma outra página, que é essa página que tem o ecampus/home/login. Se eu já quero fazer de imediato a minha conexão ao eCampus, eu já coloco de cara, então, ali qual é o meu host. O meu host aqui embaixo no cabeçalho seria ecampus.fan.edu.br. E qual vai ser o meu caminho? /ecampus, /home, /login. Aqui no meu exemplo, ele está com /lecture, né? Mas seria só mudar ali o /lecture para /ecampus, /home, /login, e o host ali embaixo seria o ecampus UFAM do BR. Tá? Então, você consegue fazer requisições da forma que você quiser,
para acessar o serviço que você quiser sem nenhum tipo de problema, né. É fazer a requisição e esperar a resposta. Ali sobre ainda na request line, né, sobre os métodos, né, ou verbos, né, a gente está acostumado muito a conhecer, eu fez um HTTP GET, você não fez uma requisição HTTP, você fez um HTTP GET, um HTTP POST, né, então, tem 6 verbos, acho que são só deve ter mais um, mas tem uns 6 mais usuais. Primeiro é o GET, onde você requisita uma informação do servidor, passando para ele qual é o seu caminho que você quer, qual é o seu path, né. Tem o RED, que é a mesma coisa do método GET, só que agora, em vez da resposta do servidor, ela vir com a linha de resposta lá, né, a response line, dela vir com os cabeçalhos e dela vir com o body, que é a resposta, né, que é o conteúdo, o RED só vem com a response line e com o header. Ele não traz o conteúdo, só me traz de fato o cabeçalho que eu estou querendo, tá? Ele não vai me trazer o conteúdo da página. Se eu fizer lá um fã do BR, só vai vir a resposta e os cabeçalhos. Não vai vir o conteúdo de fato da minha página. O post serve para quando eu quiser enviar a informação ao servidor, né? Então, quando eu quero mandar uma informação que vai ser armazenada ou processada pelo servidor, eu coloco o post, né? O put é quando eu quero adicionar já uma informação. Então, quando eu quero, por exemplo, adicionar um conteúdo que está lá, onde eu tenho já uma conexão estabelecida, eu posso utilizar um put, né? Se eu quero primeiro fazer o meu login, eu utilizo um post. Aí depois eu posso salvar a informação utilizando o put. O delete vai apagar uma informação que está no servidor e o connect ele vai me ajudar a estabelecer uma conexão novamente com o servidor, né, até a minha URI, o meu path que tiver definido lá. Confesso para vocês que nunca precisei usar um connect, tá? Já usei todos os outros, mas connect eu realmente nunca precisei usar, nunca fiz uma operação ou manipulei algum serviço que precisasse usar um connect. Quase acabando o request line, viu? Como os métodos principais para fazer requisição são o GET e são o response, a gente vai só trabalhar, explicar um pouquinho melhor cada um deles, né? Ou continuar explicando, né? O GET é utilizado quando eu quero obter uma informação do servidor. Então, basicamente, você vai enviar o GET com a tua URL, que está lá no request line, e com os cabeçalhos. Só isso. E aí, como resposta, você vai receber todo o conteúdo no body. Aí o conteúdo é HTML, CSS, Java, imagem, e vai embora. Tudo aquilo que você ficar requisitando para o servidor vai vir como resposta no body. Seja ele a figura mesmo, ou então o link, né, onde você vai encontrar o conteúdo. Já o post não. Você vai enviar a informação, você vai enviar um dado para o teu servidor web. E aí você vai, de novo, ter lá na URL, de onde é que você quer enviar o conteúdo, para onde você quer enviar o conteúdo lá na request line, vai ter os cabeçalhos lá, vai ter o headers e vai ter o body. É no body que você vai, de fato, mandar o conteúdo que você está querendo, que você está enviando para o servidor. Tá? Então, qualquer tipo de submissão, qualquer formulário que você encontre numa página web que tem ali enviar, ok, submeter, isso vai ser uma conexão do tipo post, tá? A gente vai ver um pouquinho melhor quando chegar no post ali, mostrar um exemplo de como é que de como que acontece de fato uma comunicação post. Então, para ficar na cabeça, para não esquecer, né, o get, né, se você estiver utilizando uma requisição get, estiver fazendo uma requisição get e precisar fazer um voltar, né, ou utilizar o botão do navegador de voltar para a página anterior, ou até fazer um reload, um F5 ali, ok, né? Você vai voltar, vai refazer aquela conexão, vai buscar a informação. Se você estiver utilizando um método post, o dado que você submeteu, ele é meio que perdido, né? E aí você vai ter que ressubmeter aquele dado,
né? Então, você estava lá fazendo um post e voltou para trás, aquela sua sessão, ela foi meio que perdida, você vai precisar fazer aquele negócio ali. Se estiver utilizando um get, você pode salvar no histórico, né? Pode ficar lá no teu bookmark, não teria problema nenhum. Um post não, porque via de regra o post é conteúdo variável, então não precisaria. Não é um conteúdo que ficaria marcado ou salvo lá, porque ficaria salvo algo muito momentâneo. Um get, o conteúdo do get que foi retornado à página, ele pode ser armazenado em cache, e já o conteúdo de um post não, porque é um conteúdo, na teoria, mais dinâmico. Quando você faz um get, você está pedindo um conteúdo no formato de URL, né? Você está passando somente a URL para ele, você não tem um conteúdo formal, diz assim, olha, eu quero acessar essa URL, me manda o conteúdo dela. Então, o teu tipo de informação é um tipo de URL codificada, né? E já no post, não. Você pode colocar outras informações, né? Eu posso ter uma informação como dados ali, eu posso mandar URL sem formato nenhum, posso mandar um JSON, se eu não estou enganado. Então, você consegue mandar informações mais específicas ali. Fica salvo no histórico também, né? Se você usa um get, e já para um post não fica. E o get, ele tem restrições em relação ao tamanho, né? Aí, quando você fala o tamanho do get, é o tamanho da URL, né? Uma URL ela não pode ter mais do que 2048 caracteres, então você não pode passar uma URL monstruosa, né? E já no post não tem esse tipo de restrição, porque para o post você pode estar passando parâmetros na sua requisição. Então, você pode, por algum milagre, né, querer enviar um monte de parâmetros, e aí, então, não tem restrição para isso aí. Os dados que você faz envio na hora de um post são só dados textuais, só caracteres ali no formato ASCII2. Já no post, você pode passar informação binário também, se for o caso, se for permitido. Com relação à segurança, o get ele é menos seguro, né? Se a gente for fazer uma comparação com o post, porque tem ali a questão de você estar passando a URL para ele, ou parte da URL, e aí então nunca, mas nunca, de jeito nenhum, você usa um get para enviar informações sensíveis, né? Você não vai criar lá um cabeçalho maluco e colocar no cabeçalho teu login assim e colocar isso num get. Não. Quando você envia informação, você precisa utilizar o método post. Tá? O post é um pouquinho mais seguro que o get, porque os parâmetros que são enviados no browser, enviados no body, eles nunca são armazenados no histórico do navegador. Tá? Então, isso garante um pouquinho mais de segurança. E para finalizar, a questão da visibilidade, né? Todo o dado que faz parte da URL que eu mandei no meu get, ele é visível para mim, né? Então eu mandei o meu get lá e pedi, então tudo que aquela página tem vai ser acessível. E já no caso do post, não, né? Depende muito da função que está sendo executada lá, né? Então, se for login e senha, é provável que cada usuário tenha um perfil diferente, então ele deve ter visões diferentes do conteúdo que vão ser apresentados. Acabando a request line, a gente chega na parte de cabeçalho e de body, né? Então, o cabeçalho, os header fields ali, eles têm informações que são úteis para você fazer, de fato, a requisição. E, como eu falei na aula passada, eles são sempre formados na ideia de atributo, chave, par e valor. Então, eu tenho o nome do meu atributo no cabeçalho, digamos assim, né? O nome do parâmetro, e eu tenho o valor associado a ele. Sempre vai funcionar assim: nome do parâmetro, 2 pontos, o nome do conteúdo. Nesse caso aqui, eu não tenho a obrigação de ter o espaço, tá? Lá na request line é método, verbo, espaço, mure, espaço, versão do protocolo. No header, não. Pode ser tudo junto, sem problema nenhum. Obrigatoriamente tem que ter os 2 pontos separando o parâmetro do seu valor. Então, no exemplo aqui, tem como cabeçalho, host, 2 pontos, o endereço, o tamanho do conteúdo que eu estou enviando, do content length, 48.
Tá? Então, o header sempre vai ter esse padrão de nome, 2 pontos, o valor que eu estou passando. E o conteúdo do body, ele é um conteúdo que vai ser adicional, depende do tipo de pacote, desculpa, de método que está sendo enviado. Ponto interessante, sempre tem uma linha em branco completa entre o header e o body, tá? Então colocou lá request line, tá lá, get não sei o quê, post alguma coisa, bonitinho, próxima linha, cabeçalho, 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 cabeçalho. Quando chegar na parte do body, vai ter uma linha em branco. Sempre tem uma linha em branco para dizer que a próxima coisa é um body, faz parte da especificação do protocolo HTTP, tá? E se a minha requisição ela vai ter ali um body, o conteúdo, né, o parâmetro do tamanho do cabeçalho, né, ele tem que levar em consideração também o body, né? Então acho que aqui no exemplo anterior tinha um content de 48. Eu estava fazendo só um get. Então esse 48 aqui, 48 bytes aqui é só a quantidade de informação do meu get, é request line e cabeçalhos, só isso. Se eu estiver utilizando um body, o meu aqui tem que ter todo o tamanho do conteúdo que está no body também. Tá? Isso também é meio que obrigatório. Pronto, fechamos então ali a parte da request, né, a requisição. Agora a gente chega na parte da resposta. Então, o HTTP Response, ele é bem similar ao nosso HTTP Request. Ele também começa com uma linha inicial, né? Uma request line, mas cujo nome padrão mais usual é status line, porque é uma linha de status, porque ela está respondendo uma requisição, então é um status sobre aquela requisição. Então, diferente do request, ela não começa com o método, ela começa com a versão do protocolo. Então, é o servidor dizendo assim, ó, eu consigo falar com você usando o HTTP versão 1.1. Beleza. Depois tem um espaço e aí tem um código de status, né? Já vou chegar lá, um código que vai dizer o que aquela resposta significa. E tem também um status da mensagem onde geralmente não, 200 e OK estão sempre casados ali. 200 quer dizer que a tua requisição foi aceita e que a resposta para ela vai estar OK. E aí, na próxima linha, assim como na request, numa requisição de request, no HTTP request, desculpa, tem todos os cabeçalhos, né? Data, servidor e aquele negócio todo. Então vamos nós. Então, um HTTP response, ele é gerado sempre que o servidor recebe ali um HTTP request, né? Então, chegou uma requisição, ele recebe aquela requisição, processa e responde ao cliente com um HTTP response. A resposta sempre vai incluir, desculpa, um código de resposta, né? Indicando o que aconteceu, se está correto, se não está correto, se funcionou, se não funcionou. Né? A resposta também tem que incluir pelo menos algum tipo de cabeçalho para algum tipo de informação e dependendo da requisição, a resposta ela vai incluir um body também. Então, se você manda um post, se você manda um get, né, a resposta é provável que ela também tenha um body para dar algum tipo de informação. Se você mandou o get, você quer obter todo o conteúdo. Se você mandou o post, você quer pelo menos uma confirmação de que aquele negócio está ok, foi sucesso, foi salvo, não foi salvo. Tá? Então, tem um body, acho que o body é mais usado na resposta do que de fato nas requisições. Então, o status code, né, ele tem na casa dos 200, dos 300, dos 400 e dos 500. Os 200 estão na casa do OK, né? OK, tua requisição tá tranquila. Os 300 é redirect, né? A tua requisição vai ser redirecionada para o serviço correto, para o servidor correto. O 400 é erro do cliente. Então, geralmente, erro do cliente é a tua requisição está mal formada, falta alguma coisa na tua requisição, né? Você esqueceu algum parâmetro, faltou alguma autenticação, algo do tipo assim. E o 500 é erro do servidor, né? O servidor não conseguiu responder, aquilo que você pediu não tem,
eu não consigo acessar o banco de dados e assim vai. O header está lá, o conteúdo para ajudar a resposta, e o body, de fato, é o conteúdo que você está querendo receber. Tá? Assim como a request, né, a primeira linha da resposta lá, a response line ou a status line, também é separada por espaço. Tá? Então, tem lá o versão, resposta e o texto da resposta. Então, vai ter lá a versão do protocolo, HTTP 1.1, espaço, código de resposta, 200, espaço, o texto que é o OK. Já tinha falado, acho que é a mesma coisa aqui, não tem muito o que mostrar, né? A linha tem lá versão, status code de mensagem, OK. Nesse caso aqui do exemplo, tem a linha, a status line, tem cabeçalhos e tem o body aqui, que é um hello, né? Só para constar. Em relação aos códigos de resposta, 200 OK, quer dizer que a tua requisição ela foi recebida pelo servidor, ela foi manipulada, manuseada, processada e foi respondida conforme o esperado. Né? Então, está tudo certo, tudo bonitinho. O 301 vai ter como resposta o moved permanently, né? Quer dizer que o serviço que você quer encontrar, a URI que você solicitou na sua requisição, ela foi movida para um outro canto e aí você vai ser redirecionado, deveria ser redirecionado para esse novo local onde está a tua informação. O 304 quer dizer que não teve modificação, então assim, o arquivo que você está procurando, ele não foi modificado, ele é igual àquele arquivo que você tem em cache. Isso não é muito usual em APIs web, mas tudo bem. 403 é que você não tem acesso àquilo que você está pedindo. Eu pedi uma página, mas agora eu não tenho acesso àquela página lá. O 404 é o not found, né? Você procurou uma coisa que não tem, que não existe, que não está lá. O dado não pode ser encontrado, não pode ser recuperado. E os 500 são erros internos, aí tem variados erros internos aí que podem ser devolvidos. Em relação ao cabeçalho, o cabeçalho da response é igual da request, mesmo padrão, né? Tipo, nome do parâmetro do cabeçalho, 2 pontos, o valor dele, aquela ideia do atributo chave, par e valor, então é igual, não tem muito o que fazer. Tipicamente, uma resposta, ela vai ter o tipo do conteúdo, né, como cabeçalho, o que eu estou devolvendo da minha requisição, e vai ter também ali o tamanho dessa minha resposta. Tá? Isso vai estar lá como meio que obrigatório. Lembrando que o tamanho vai incluir também o tamanho do body. Gente, está uma chuva aqui pesada. Se eu cair, foi a energia ou foi a internet, hein? Pelo amor de Deus. Vamos lá. E aí, a última parte, né? Diferente da request, lembra que na request tinha request line, cabeçalho, uma linha em branco e aí vinha o body, né? Na resposta são 2 linhas em branco, tá? Para justamente diferenciar uma requisição de uma resposta. Então status line, request line, cabeçalhos, né, um seguido do outro, 2 linhas em branco e aí é que começa o body de fato com a resposta que está sendo enviada. Aí, em relação ao cabeçalho de conteúdo, né, ele vai conter tudo aquilo que vai ser enviado, tanto na requisição quanto na resposta. Então, vai ter o valor completo em bytes, né, em número de bytes, lá contendo tudo. Né, e ele é sempre nesse formato textual, a ASCII aí, não tem muito o que fazer para poder funcionar. O que mais tem interessante aqui? O tipo de conteúdo de uma resposta também é interessante, né? Esse tipo de conteúdo ele é referenciado numa RFC, né, que trata de conteúdos que são ofertados na web. Então, pode ser um conteúdo como HTML, texto plano, arquivo PDF, tem uma série de tipos de conteúdo que podem ser retornados, né, e que a resposta, a requisição tem que dizer qual é esse tipo de conteúdo. Isso vai como é que eu vou dizer? Vai impactar em como é que o negócio vai ser tratado. Então, para isso,
tem os tipos de conteúdo, eles são chamados de MIME types, né, que é o Multipurpose Internet Mail Exchange, que é um padrão que foi definido lá nos anos 80, né, é bem antigo, mas funciona até hoje, para dizer quais eram os conteúdos que eram permitidos quando eu fazia troca de e-mail pela internet, né? Foi criado para o e-mail e acabou sendo adaptado, utilizado também no HTTP, tá? Então, todo tipo de conteúdo que eu vou poder ler, ele tem que estar descrito como MIME type. Então, se eu quiser criar um conteúdo novo, eu preciso que esse conteúdo seja aprovado lá pelo pessoal da internet para funcionar como MIME type. Então, toda a descrição do conteúdo ela tem que ter um tipo contra barra o seu subtipo. Padrão. Vai ter que ter lá o tipo contra barra subtipo, que é o que está aqui, ó. Tipo é um texto e qual é o subtipo? HTML. Texto é um tipo, plain text é outro, texto plano é o outro subtipo, e assim vai. Tá? Então, todo content type, né, lá no header, o parâmetro é content type, 2 pontos, e aí vai ter o valor que é o nosso MIME type ali, onde tem tipo e subtipo. Então, tipos comuns: texto, imagem, vídeo, JS, vai embora. PDF, doc, vai ter um monte de tipos de conteúdo que podem ser enviados ou recebidos. Aí, ó, texto plano, HTML, CSS, JavaScript, PNG, JPEG, MP4, então são exemplos de conteúdos que podem ser visíveis aí ou recebidos numa resposta. Senhores, fechamos a parte da resposta, da requisição da resposta do HTTP. Alguém tem alguma dúvida aí? O Vitor perguntou se serve o Insônia. Eu faz muito tempo que eu não uso o Insônia, mas serve. A minha função agora aqui vai ser só mostrar essa ideia da requisição, essa ideia de request response, tá? Mas nas atividades, eu tenho tudo preparado já para o Postman, tá? Então, assim, eu teria que trabalhar um pouquinho mais para trabalhar com o Insônia. Então, assim, na atividade eu prefiro que faça o Postman, porque já é mais fácil para eu trabalhar, até para eu manipular e conseguir gerar o resultado aqui, tá bom? Alguém tem alguma dúvida aí em relação a request response? Pode falar, Erlon. Ah, pode mandar no chat. Aqui também. Aqui tá um chuvão. Espero que não caia. O PDF vai entrar como application ali. Então, vai ter... deixa eu voltar aqui para o conteúdo. Né? Então, aqui, o common type seria application. E aí, o tipo PDF, e o subtype PDF. Eu acho que doc vai na mesma coisa. Application, subtype, doc. E assim vai. Tá? Deixa eu fazer um negócio rapidinho, então, para ajudar. MIME types. Deixa eu procurar aqui no Google e aí eu compartilho com vocês aqui uma telinha para exemplificar os MIME types. Acho que já apareceu aqui a página do Mozilla. Eu acho que a página do Mozilla vai aplicar. Pronto, deixa eu compartilhar com vocês aqui, ó. Eu só fui procurar no Google, tá? Aí peguei aqui a primeira página do Mozilla, que fala de MIME types. Né? Ah, tá. Aí tem uns tipos aqui, ó, application. E aí tem vários tipos de application. Ó, áudio, né? Ó, aí áudio tem MIDI, MPEG, OGG, Wave, vídeo e vai embora. Application. Octet Stream, PKS que é chave, PowerPoint, HTML com XML, XML, PDF. Então, dados mais, conteúdos mais binários ali, eles vão acabar indo como application. Tá? Então, é muito fácil porque já está tudo muito bem definido. Né? E tem formatos que são variados, né? Que tem mais de um elemento, digamos assim. Então, eu tenho um tipo que é multiparte, e aí eu tenho um dado que vem num formato de formulário, digamos assim. Então, quando eu vou usar um post e eu quero mandar login e senha, por exemplo, eu tenho que usar um conteúdo que é assim, multiparte, forma e data.
para eu colocar um login e uma senha como sendo elementos que fazem parte do meu conteúdo. Deixa eu voltar para cá, voltar a compartilhar. Mais alguma dúvida aí? Não? Eu vou continuar aqui, se alguém tiver alguma dúvida, só me avisar, tá? Só avisar, como eu não estou vendo o chat, se alguém escrever alguma coisa, me avisem aí. Vocês lembram que na aula passada eu falei que uma forma, né, de garantir a autenticação utilizando cookies e tokens? Então, tem um conteúdo que eu coloquei aqui para tentar. Tá, antes de chegar nos cookies, né? A gente viu também nesse material, na realidade, lá no começo, na aula passada, que o HTTP é um protocolo sem estado, né? Então, lembra a ideia do servidor lá, que ele ficava, você é um browser de smartphone, não sei o que, falou, respondia, e aí ele perguntava, quem é você de novo? Então, ele não lembra, né? Ele não mantém status do que ele já fez, ele não tem estado. Então, para você lembrar algo que você já fez, lá nos anos 80 também, como o negócio é velho, se criou a ideia dos cookies, né? Então você tem um mecanismo que te ajuda o servidor a lembrar quem é você ou a lembrar algo que ele já te respondeu. Então os cookies eles são utilizados quando você faz uma requisição, né? Você faz uma requisição, você usa um cookie para poder informar alguma coisa lá, alguma informação que você tá querendo que ele relembre. Agora, essa requisição, essa resposta também pode. Esse cookie também pode estar numa resposta, porque a tua requisição inicial obrigou o servidor a gerar esse cookie para poder ele mesmo lembrar que ele está falando contigo. Tá? Então, isso está lá. Os cookies, eles são basicamente textos planos, né? Olha o trovão, que legal. Conteúdos em ASCII, né? Conteúdos em texto plano, que ficam armazenados tanto no navegador quanto no servidor. Tá? Então, cookies são textos planos, arquivos de texto, que servem para você manipular a informação, conter algum tipo de conteúdo. O HTTP ele tem um parâmetro de cabeçalho ali específico para trabalhar com os cookies, que é o setCookie. Né? Então, o setCookie ele vai ser utilizado quando o servidor quer dizer assim, cliente, a partir de agora, para a gente conversar, e para eu lembrar quem é você vai utilizar esse identificador aqui, esse valor aqui, para que a gente consiga se comunicar e eu saiba quem é você. Em vez de eu ficar mandando a cada requisição login, senha, login, senha, login, senha, ele usa esse esquema de cookies agora para eu saber. Então, tem um header chamado setCookie, né, naquele padrão ali, chave valor, nome dele, 2 pontos, o valor, que eu uso para saber, para mandar uma informação que vai me ajudar a identificar quem está pedindo aquela informação. Então, o exemplo mais clássico é esse aqui, ó. O servidor respondeu e colocou no cabeçalho o setCookie e disse, ó, o seu ID ele é igual a isso aqui, ó. Né? É textual, o teu ID é X6KA WPG W29M. Pronto. Então, a partir de agora, toda a comunicação, quando eu fizer uma requisição novamente ao servidor, eu tenho que incorporar esse setCookie no meu cabeçalho para que o servidor saiba que eu sou o X6KA WPG W29M. Tá? Então, é uma forma de você lembrar quem são os usuários com quem você está falando. Esse setCookie ou cookie, depende muito de como é que o negócio está sendo aplicado, ele permite que você use várias informações. Né? Aqui em cima tinha setCookie, né? Aí eu tinha uma linha com setCookie, tinha uma outra linha com setCookie. Como eu estou respondendo agora ao servidor, eu não preciso mais utilizar o setCookie, né? Ele já foi definido. Então, eu só uso agora o cookie para dizer assim, ok, sou eu. E aí, o cookie me permite alinhar, né, ou agregar várias informações numa única requisição, num único cabeçalho. Tá? Também é um ponto interessante e ajuda bastante ali. O que acontece aqui?
Do lado do cliente, né, o cliente, ele, de fato, ele não tem a possibilidade de mudar. A princípio, ele não tem a possibilidade desculpa. Ele sabe onde o cookie está, mas ele não precisa modificá-lo. Ele fica lá, né? Ele sempre recebe atualizações sobre o status do cookie ou alguma informação nova do servidor, né? Ele não tem por que fazer a manipulação, mas por ser texto plano, texto aberto, tem uma série de plugins aí. O próprio navegador te permite apagar os cookies que estão armazenados nele, e tem uma série de ferramentas que permitem alterar para poder fazer algum tipo de aumentar a segurança, tá? Os cookies, eles são interessantes para a segurança, né? Eles tentam verificar se você é você mesmo, mas, de fato, é um mecanismo muito simplório, né? É textual, é acessível pelo lado do cliente, é manipulado pelo lado do servidor. Então, assim, ler e manipular cookies é algo muito fácil usando JavaScript. Então, isso é um ponto cheio para ataques. Tem uma série de ataques à web, não ataques à API, mas ataques à web, que fazem uso dos cookies aí. Aí é só dar uma olhadinha lá na documentação, tem uma documentação só sobre o uso de cookies para HTTP. E aí um ataque bem interessante é a ideia do cookie hijacking, né? Como os cookies, eles servem ali para fazer a autenticação, né? Então, serviriam para ajudar a lembrar ali um login e uma senha durante a autenticação, né? Tem formas aí de enganar, né? De manipular um cookie para poder se passar por um outro usuário. Vamos supor o seguinte: eu Feitosa, queria logar no eCampus lá, aí fui lá no eCampus e coloquei usuário é Feitosa, senha 1234. Pronto, loguei. Por algum motivo, eu consegui capturar uma informação do servidor e eu percebi que... Quem falou comigo ainda agora aqui? O Vitor. O Vitor também está logado no eCampus e eu consegui obter, capturando o tráfego de HTTP do servidor do eCampus, que o Vitor está usando um cookie lá com ID setado, que é 1234. Né? O que eu posso fazer? Já que eu sei que o ID do Vitor é 1234, na próxima requisição que eu fizer ao eCampus, em vez de eu usar o meu ID que eu recebi, referente ao meu usuário Feitosa e a minha senha 1234, eu recebi aquele ID, eu vou jogar aquele ID fora e vou colocar o ID do Vitor 1234. Na teoria, eu deveria agora estar atuando, fazendo uma requisição não mais como o Feitosa, fazendo uma requisição como o Vitor. Né? E aí, então, eu burlei, eu criei eu aproveitei de uma falha de segurança para explorar uma vulnerabilidade no sistema. Estou agora me passando pelo Vitor e tendo acesso aos serviços que ele tem acesso. Né? Talvez eu não tivesse acesso àquilo que ele tem, mas agora, como a minha requisição sai com o ID dele, o servidor vai achar que é ele. E aí ele vai me responder conforme o Vitor. Isso é um ataque chamado de BOLA. É o Broken Object Level Authentication ou Authentication, estou na dúvida agora. Tá? Onde um usuário, de alguma forma, consegue se passar por outro usuário e aí tem acesso a serviços e recursos que ele, a princípio, não deveria ter. Tá bom? Essa é mais ou menos a ideia. Aí tem um monte de configurações que o HTTP permite para garantir, né, um uso melhor dos cookies. Primeiro, a gente já viu que eu posso separar várias informações com ponto e vírgula numa única linha. Tem uma ideia de expiração ali. Então, o meu cookie, ele pode ter validades. Né? Ele vai valer por tanto tempo, tantos dias, tantos meses. Então, você consegue dar um período específico. Via de regra, em serviços que usam essa ideia de cookies aqui e cujo a informação não é tão importante, expira em 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, tá? Tem uma expiração para poder esse negócio funcionar. Também tem a ideia de fazer um max age, o tempo máximo. Né? Então, esse cara vale por 1 hora, 1 dia. Então, fica de acordo com o programador. Vale lembrar que acabou uma sessão,
por padrão, o cookie deveria ser deletado. Tá? Isso não é muito usual, mas se acabou a sessão, aquele negócio deveria ser deletado. Os navegadores armazenam isso. É só procurar que vocês vão ver que tem cookies armazenados lá nos navegadores de vocês. Aí aqui tem alguns exemplos, né, do uso de cookies, mas tudo bem, não vou chegar nisso não. Senhores, para a gente finalizar, eu queria mostrar para vocês agora, eu vou interromper o meu compartilhamento aqui, eu queria mostrar para vocês o Postman, tá? Que é que é uma ferramenta, vou chamar assim, eu preciso agora compartilhar a minha tela inteira. Tela inteira, pronto. Deixa eu só fechar aqui meu WhatsApp, que daqui a pouco começam a me chamar e vai perturbar todo mundo. Pronto, fechou, que legal. Agora eu vou compartilhar a minha tela. Pronto, vocês estão se vendo aí, eu acho. Né? E aí eu tenho aqui o Postman. Deixa eu apagar esse negócio todinho aqui. Alguém já falou alguma coisa aqui. Eu acho que não, Vitor. O HTTP2 não, ele ainda é, ele não é, eu acho que ele é stateless mesmo, ele não é stateful. Né? O HTTP, por padrão, ele não é stateful, ele é stateless. Ele não mantém estado. Pode ser que tenha algum mecanismo que faça isso, mas via de regra, o que a gente vê muito é o pessoal usando cookies, que aí já é, de novo, eu vou fazer uso de cookies quando o meu serviço ou a minha informação não for muito relevante. Se a minha informação é muito mais relevante, aí a gente parte para tokens, tá? Usa tokens mais elaborados, aí, mais interessantes, usando JWT, tem uma série de formas de usar tokens que são muito mais interessantes e seguras. Tá? Mas mesmo assim tem forma de atacar, mas aí dá um pouquinho mais de trabalho. Então, assim, até onde eu vou me lembrar aqui de cabeça, o HTTP2 ele é stateless, tá? Aí, talvez tenha alguma extensão que deixe ele stateful, tá? Mas isso não é muito padrão, não. O padrão do protocolo foi ser criado para ser como é que é o nome, meu Deus? Stateless, tá? Sem salvar status. Então, o Postman, ele é essa ferramentinha aqui, né? Não quero salvar, que me... fecha? Ah, tá, don't save, desculpa. Permite manipular, fazer reações, né? Como se eu fosse, de fato, um user agent. Tá? Então, essa é a tela inicial aqui do Postman. No meu caso, como eu falei, ela está instalada. Né? Eu instalei aqui o Postman na minha máquina. Tá? Ele já vem com um monte de ideias aqui, de coleções, de históricos, de coisas que foram feitas. Deixa eu brincar de apagar tudo isso aqui. Eu instalei ontem. Então, assim, com o Postman, eu tenho a possibilidade de fazer as minhas requisições. Né? Então, ó, eu estou, de fato, iniciando com uma requisição. Eu tenho os métodos aqui, ó. Olha o monte de método que dá para colocar no HTTP. Eu tenho a minha URI, a minha URL, o meu PF, que eu vou colocar. E o padrão da versão, se eu não estou enganado, já é o 1.1, que é o padrão que ele vem aqui no meu... Cadê a versão do Postman? Estou ficando velho gaga. Parâmetros, tem parâmetros aqui. Eu acho que esse negócio é 1.1. Se eu não estou enganado, ele vem configurado por padrão. Uma hora eu vou achar aqui a parte dos parâmetros aqui. Era para estar aqui. Não, eu jurava que ele estaria aqui, mas tudo bem. Né? Usando a versão 1.1. Então, por definição, eu tenho a requisição, eu tenho o método para fazer requisição, eu tenho o endereço que eu quero fazer e tem parâmetros que eu posso utilizar, né, se for o caso. Então, como eu falei lá no começo para vocês, vamos fazer aqui um teste básico. Né? Então, eu quero fazer um get. Ou Campos, não. Vou fazer o contrário. Vou pensar aqui. Eu vou fazer um get ao www.ufan.br. Então, eu quero fazer uma requisição ao ufan.br. Eu só posso vir aqui no send e fazer a minha requisição.
E aí, ó, eu fiz a minha requisição como se eu fosse um navegador. Eu não sou um navegador, né? Eu sou, na realidade, um cliente HTTP, eu sou um user agent, e eu fiz uma requisição até o servidor da UFAM, e como resposta, né, ó, o body, ó, ele tive uma resposta bonitinha, ele me respondeu o body completo aqui, ó, com todo o conteúdo em HTML e aquele cacareco todo, JavaScript, da página da UFAM. Eu acho que eu consigo até ter um preview aqui. Não funciona muito bem, mas tá aí, ó. Essa aqui seria a página da UFAM, né? Que eu consegui receber e que o Postman conseguiu tratar. Lembrando que ele não é um navegador, ele não renderiza, né? Como um navegador renderiza, ele não deve conhecer JavaScript, um monte de coisa, por isso que ele, na hora de formatar, formatou esse negócio aqui, ó. Ele falou aqui, ó, o seu navegador está sem suporte JavaScript, tá? Então, tem aqui. Eu fiz a requisição, né? Como resposta, ó, o servidor da UFAM não me mandou nenhum tipo de informação, mas ele me mandou, ó, 17 cabeçalhos, né? Ele me mandou um monte de informação aqui no cabeçalho dele. Olha o que ele falou aqui. Tem esse Alt SV, que eu de fato não tenho a menor ideia do que seja aqui agora. Tem aqui um controle de cache. Então, ó, o servidor, como ele não está usando cookies e cache, ó, não tem controle nenhum sobre cache, sobre a informação. O conteúdo, ele falou que ele está mandando zipado, né? O tamanho do conteúdo está aqui em bytes. Desculpa, a codificação é um gzip, o conteúdo está aqui, o tipo do conteúdo é HTML, né? Um texto em HTML usando o padrão UTF-8. A data da minha requisição, quer dizer que o servidor está 4 horas à frente, né? Ele, em vez de ser 3 horas, para ele já é 19. Eu não tenho ideia do que é esse P3P. Também não conheço o Pragma aqui. Opa, que legal, ele dá até informação. Ó. Um header implementado especificamente que pode ter vários efeitos na cadeia de request response. Muito bem, ajudou muito aí. Falou que o servidor era um servidor Apache, né? Deu informações sobre o transporte. A codificação, ele pode citar vários tipos de codificação. Ele falou que ele é mais compatível, mais ajustado a funcionar com o Edge ou funcionar com o Chrome, né? E ele tem uma proteção contra ataques do tipo XSS, que ela é do tipo 1, que faz bloqueios. Então, só para dar uma ideia do que a gente viu, de uma simples requisição ao fã do BR, né? Fez um get para ele, veio aqui, ó, resposta aqui, ó, um status que é 200, né? Ok, e aí o tempo de resposta, que foi o tempo de eu fazer a requisição, o servidor processar e devolver o conteúdo, foi de 4,71 milissegundos. Tudo bem aí? Se alguém tiver com o Postman aí, pode mexer à vontade. Tranquilos? Né? Viram como o negócio funciona, assim, a princípio, perfeitamente? Vamos para o próximo agora. Vamos lá para o eCampus que eu tinha falado no começo. Vou fazer a mesma coisa, só que eu vou dar um get no eCampus e vou dar o send aqui, ó. Tá lá, tá processando, e aí ele me respondeu, ó, com o 200 ok. Né? Ou seja, ele encontrou o eCampus do fã do BR. Só que o que veio como resposta para mim foi isso, ó. Meta para eu dar um refresh para o conteúdo que começa com eCampus. Se eu fosse no nosso navegador, façam aí. Se você colocar o eCampus do fã do BR, ele já vai automaticamente te encaminhar para esse eCampus do fã do BR barra eCampus. Aqui, como eu não sou um navegador, não é a função não é isso, né? Ele só me falou assim, ó, se tu quiser conversar de fato com o serviço, você precisa procurar esse endereço que é o barra eCampus. Então eu vou vir aqui, vou digitar o meu barra eCampus agora e vou fazer a minha requisição. E aí veio, ó, agora que eu fiz a minha requisição, o eCampus mostrou a sua cara, digamos assim. Né? Ó, vou fazer o HTML, bora ver o que ele vai me dizer aqui. Desculpa. O preview. Ó, e o preview está quase igual, né? Não tem figura, aquele negócio todo, mas está aqui, ó, a tela de login do eCampus. Né? Então, a página inicial do eCampus, ele é aquela tela de login
onde pede o CPF e pede a senha do usuário. Mandou algum tipo de cookie? Eu acho que não. Não, vazio. E agora vejo que foi um pouco menor aqui a quantidade de cabeçalhos, né? A linguagem, português Brasil, HTML ainda é o conteúdo básico, data, ele é um servidor Glassfish, né? E ele funciona usando o Servlet JSP 2.2. Tá? Então, já teve mais algum tipo de informação. E também me deu aqui um 200 OK, e o tempo de resposta foi 157 milissegundos. Todo mundo testou aí? Quem testou teve algum problema? Só para eu saber ou funcionou certinho? Então tá. Se alguém tiver algum problema, avisa aí para a gente poder tentar ver. Senhores, agora no eCampus, a gente precisa fazer, né, o que ele está pedindo, que é esse login e essa senha, né? Então, para logar no eCampus, a gente faz uso de um login e de uma senha. Então, o eCampus está aqui, né? Essa aqui é o conteúdo em HTML dele. E, se eu não estou enganado, aqui no meião vai ter o formulário pronto, ó, que pede essa parte de login e senha, né? Então, ó, tá aqui o caminho completo, né? O login valida é um método, e olha, ele já fala logo aqui, ó, formulário, o action qual é a URL, qual é a URL desse cara? ecampus/home/login valida. Qual é o método? Já é um método post, né? Quais são os dados que são passados? É passado um usuário, né? Tem aqui um CPF, né, que é o usuário, e tem aqui uma senha, que é a senha. Então, se a gente quiser fazer o login, o login no eCampus, a gente precisa fazer uso dessa requisição aqui. Então, vamos lá. Para fazer agora, eu vou criar um novo só para não atrapalhar o antigo. A primeira coisa que a gente viu é que ele faz um post, né? Ele não é get, ele é post. O endereço é ecampus.fan, opa, faltou um ponto aqui, .edu.br, barra ecampus, barra home, barra login. Tudo bem? Vou testar, vou tacar um send aqui. O que ele fez? Ele respondeu a minha requisição, né, dando OK, porque ele encontrou o home login, né, e ele já fez me retornar de novo a página do eCampus, né. Vou colocar agora o caminho completo. Login valida, certo? E aí o login valida, que é o meu recurso, né, a função que vai fazer a validação, ele precisa que o usuário informe, que o interessado informe o usuário e a senha. Então, eu tenho que passar para ele alguma informação referente à autenticação. Então, já que eu estou usando um post aqui, ó, e tem aqui os meus parâmetros, ó, já tem aqui a parte de autorização. E aí ele está aqui com um tipo de autorização que é sem autorização. Eu vou escolher uma autorização básica, né? Que eu tinha testado ontem, por sinal, já, ó. Então, tem aqui o meu CPF, que é o meu login no eCampus, e já tem aqui a minha senha no eCampus. Testem aí no de vocês, por favor. Então, agora eu estou passando aquilo que a informação, aquilo que o formulário, na realidade, pede para mim, né? Eu estou entrando com o caminho completo do meu serviço, né? ecampus/home/login valida, que é a minha ação lá na página. Eu estou usando o método correto, que é o post. E como eu preciso informar para ele um usuário e uma senha, eu estou colocando aqui já, né, um username e um password com esse tamanho aqui. Vou dar um send, o que vai acontecer? Ó, no meu caso aqui, ó, o que ele respondeu aqui? Ó? Ele respondeu um 405, né, um código de erro 405,
que esse método não é permitido. Ó. A requisição foi feita para um recurso usando um método de request, né, não suportado para esse recurso. Então, você utilizou um GET no formulário que deveria ter um POST, ou você um PUT em alguma coisa que era somente para leitura, que era um recurso somente de leitura. Então, nesse caso aqui, não funcionou a ideia do meu login. Funcionou com vocês aí? Responderam no chat, professor. Opa, desculpa. Deixa eu abrir aqui o meu chat. Não, né? Então, eu acho que deu erro, vai dar esse erro para todo mundo. Então, tem algo errado, né? Tem algo errado aí. Não, mas testou no insônia, né? Nunca lembro o nome do bicho. E cadê, rapaz? No insônia? Testou aí? Testa aí, Vitor. Pode ser que vai. Mas, ó, claramente, né? Tem algo errado porque a nossa requisição ela está errada. E ela está errada em algum ponto. Então vamos lá. A gente está trabalhando com um post, né? Se a gente está trabalhando com um post, a gente tem que utilizar o body para fazer o envio da informação. Será que aqui no nosso conteúdo aqui daquele get tem algo diferente? Acho que não tem nada tão diferente não. Então vamos voltar para cá e vamos sair aqui da autenticação, vamos tirar esse sem autenticação e vamos fazer uso do body, né? Já que o post ele precisa de fato de um body. Ele tem vários tipos de tipos de body, digamos assim. Tem o form data, tem o XForm URL encoded, tem o raw, que é um texto plano, você vai colocar você que lá, e tem o binário. Vamos testar o form data, né? E se eu não estou enganado aqui no nosso conteúdo, ele dizia que era o usuário, né? E lá usando a autenticação, ele estava sempre com. Então, bora colocar o usuário aqui. Né? Eu quero colocar o usuário, vou colocar o meu CPF, quase que não sai. E eu acho que o outro elemento, a senha que ele pede é senha. Senha. Olha, a minha senha fica exposta, não pode não. Eu vou fazer uma coisa aqui, eu vou descompartilhar aqui, que eu não vou deixar minha senha com vocês, certo? Pronto. Vou voltar ao meu Postman, vou colocar a minha senha, né, que é para eu colocar certinho, e aí fala assim agora, como é que tu lembra a tua senha? Faz tanto tempo que eu não uso a minha senha, que eu vou lembrar da minha senha. Procurando a senha aqui. Aham. Pô, vou ter que gerenciar a senha, fala sério. E Campos. Haha, achei minha senha. Ei. Professor, Opa. você está muito alto no link, mas eu queria perguntar, Perguntar. como é que o senhor sabe que o senhor teria que pegar ali pelo ID e não pelo name? Pegar pelo. O senhor foi pelo ID, né? Ali no HTML. Eu peguei o ID. Tu acha que pode ser o. Porque nesse caso aqui é o mesmo, né? É o mesmo, no caso. Se fosse diferente. Não, aí eu acho que enfim, o correto é o name, tá? Eu peguei é o o ID, name. mas o correto era para ser o name. Mas nesse Beleza. caso ele está usando a mesma definição aqui. Eu testei aqui e deu. O que deu para mim aqui? Deu o mesmo erro 405. Será que eu estou fazendo errado?
Ah, é. Eu não consegui. No meu não funcionou. Funcionou no de vocês aí? Usando o login e a senha de vocês no eCampus? Responderam no chat de novo, professor. De novo? Vamos lá, deixa eu sair daqui e voltar para o meu chat aqui. Eita, peraí que eu me perdi aqui. Parará, Vinícius, mesma coisa, vou testar. Justo, tá. Qual é o campo CPF? Tá como user, usuário, isso. Tá como usuário. O meu também deu o mesmo 405, né? O meu também não funcionou aqui. Não deu certo de jeito nenhum aqui no meu. E aí, alguém já tem alguma ideia? Nada? Poxa, vocês não querem me ajudar, né? Nada? E se eu disser que o meu funcionou já? Então, como? Aham! Vocês não estão prestando atenção na coisa mais primordial de todas. Nós estamos usando o Postman ali, não é? E começamos usando ali, ele funciona como um cara que faz requisições. E aí ele já vem com um get ali, a gente só fez mudar um get para post. Confere? Eu não estou compartilhando, tá? E não vou compartilhar porque a minha senha está exposta lá. Abram o navegador de vocês. Olhem lá como é que é o eCampus. Vejam que ele tem uma coisa logo no começo, que vocês não colocaram na URL de vocês. É isso mesmo, tá vendo? Ó? O eCampus, ó, ele já entra fazendo uma conexão HTTPS. O padrão do Postman é começar fazendo HTTP, tá? Então, é só colocar lá o https ecampus ufam do BR e tentar a requisição, colocando lá o usuário e senha como elementos do body. Né, tá vendo? Ó? A ideia estava funcionando, o problema foi agora o protocolo, porque a gente assumiu um negócio que era HTTP e, na verdade, o negócio era HTTPS. Tá? Todo mundo testa aí, por favor, para não dizer que eu estou mentindo, pelo amor de Deus. Coloca daquele outro jeito lá que a tua senha não fica exposta, só pra testar também, né? Deixa eu só. Não, eu já. Cadê? Tem uma opção aqui que é. Que deixa. Eu esqueci. Que deixa a senha. Eu vou esconder aqui os meus. Não. Parâmetros, cadê o meu body? Tem um lugar que eu. Pronto, não precisa. Deixa eu só compartilhar de novo aqui. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, tela inteira. É só eu não entrar na parte que tem minha senha. Pronto. Mais fácil. Depois eu descubro como é que eu coloco lá. Então, ó. A única coisa que eu fiz foi adicionar aqui em cima, ó, o HTTPS. Tá? A minha senha está salva aqui no body, não vou mexer nela. Vou só dar um send de novo. O status agora deu 200 ok, funcionou, né? E aí, ó, a página já não é mais igual à página que era original do eCampus. No caso, a minha página, como o meu acesso é de professor, eu devo ter aqui mais coisas aqui. Agora ele deu usuário sem inválidos. Ah, tá de sacanagem pro meu lado ele, viu? Eu errei meu usuário agora, viu?
Funcionou com vocês? Todo mundo conseguiu acessar a página, tudo bonitinho? O senhor pode tentar naquele authorization lá, basic, que o senhor tinha colocado, professor? Pra ver Não, se vai. eu tirei aqui o meu. Ah, tá. Aí colocar Quer que eu basic, tente aqui? aí não vai mostrar a senha, só pode tentar testar Quer aí. tentar aqui? Bora ver se vai. Ele continuou dando o meu 200 e deu 200, né? A requisição foi correta. O servidor encontrou como é que eu vou dizer? O meu usuário e minha senha, só que ele volta para mim ainda com essa página, digamos assim, de erro, né? Ou não? E aí? Acho que ele faz o login, só que ele salva nos cookies, não sei. Ó, vejo que ele não tem cookie nenhum. O que acontece? O eCampus, ele não é um aplicativo baseado em APIs web, tá? Então, até essa parte do login, ele se comporta como se estivesse usando uma API web. É um serviço. Esse login valida. Depois disso, ele vira uma aplicação. Então, usando o Postman, de fato, a gente não vai conseguir avançar muito mais que isso, não. Tanto que a resposta já veio ok, ó. Então, o nosso conteúdo, o nosso usuário e a nossa senha chegou até esse método login valida, esse serviço, vamos chamar assim, pensando numa API web, ele recebeu essa informação, processou e, ok, esse cara é correto. Só que fora disso aí, o eCampus agora enviaria um monte de conteúdo que o nosso Postman aqui não consegue processar. Então, ele vai sempre ficar nessa parte de login e erro, login e erro. Isso porque o eCampus ele não é, de fato, um aplicativo que foi elaborado, que foi desenvolvido para funcionar como uma API web, tá? Na próxima aula, a gente vai falar sobre API web, e aí eu vou mostrar uma API web de verdade. Mostrar os métodos que ela tem, forma de acesso, aí o negócio vai ficar mais interessante. Então, assim, o resumo da ópera que eu queria mostrar de fato era, primeiro que tem o Postman, tem uma ferramenta que é simples, que é fácil de usar, que permite você fazer requisições e entender o funcionamento do protocolo HTTP e mostrar que tudo que está não é porque está na web já é uma API, entendeu? Está na web, mas pode ser um sistema que não funciona como uma API web. Tá? Então, o eCampus é um caso. Eu acho que, na realidade, na UFAM, posso estar falando besteira, mas eu não consigo lembrar de nenhum sistema ou serviço que funcione como uma API web. Acho que nem o próprio Colab Web, até o Davi estava querendo ajustar o Colab Web para ele funcionar como uma API, mas eu acho que não está assim ainda. Então, eCampus, SEI, negócio de páginas ali, deve ter algum sistema do RU, não sei, biblioteca, nada disso funciona como uma API web. Tá? Então, assim, você vai tentar, você vai obter talvez uma resposta positiva, mas você não vai, de fato, chegar no recurso ou chegar no serviço porque ele não foi implementado daquele jeito. Tá bom? Então, a gente vai encerrar hoje por aqui, e aí, na segunda-feira, eu trago o conteúdo de API, né? E aí eu faço um hands-on mostrando APIs web de verdade. Aí tem get, tem post, dá para fazer put, eu mostro como é que o negócio vai aparecer. O teu apareceu aí, Vitor? Bem-vindo? O meu nunca aparece aqui. Não, esse foi do Vinícius. Desculpa, Vinícius. O teu apareceu? Bem-vindo ao eCampus? Apareceu aqui, apareceu. Tu Aham. consegue fazer alguma coisa? Apareceu aquele de selecionar os módulos quando tu loga. Rapaz, então, e eu tô passando vergonha, viu? No meu aqui, nada quer funcionar, digo logo. Aqui funciona normal. E o meu, na realidade, nunca funcionou. Mas vou testar aqui novamente. O meu, barra superior. Olha, o professor ficar falando em verdades para vocês, tá vendo? Aí a gente volta para cá.
Volta para compartilhar. Para não passar vergonha, mais que ele já passou. Cadê? Compartilha de novo. E aí, meus caros, esse aqui é Vitor? Vinícius, desculpa. Isso, o meu tá igualzinho. Não igualzinho, né? Por causa da data, mas. Olha a minha senha aqui, apaga a minha senha. Ah! Pronto, paguei minha senha. O que eu fiz agora? Eu esqueci, eu só fiz tirar a authentication e coloquei no body. E aí, funcionou. Professor, Eu estava usando o método errado. Pode falar. o senhor pode apertar os. Oi, não ouvi. Você pode? O senhor pode ouvi apertar depois, nos né? 3 pontos, tem a opção de você tirar a visão de uma das colunas, de parâmetros. Ah, tá. Ah, agora já fiz tá lá, tá bonitinho já. Depois eu troco a minha senha e apago minhas coisinhas agora. Tá? Então, funcionou. Eu não consegui fazer esse negócio funcionar desde ontem. Eu tava crente que esse negócio tinha algo a mais. Então, eu tô achando que é o Collab Web, ou é o SEI. Tem um deles que tem um mecanismo diferenciado que não funciona. Tá? Então, falha minha, conseguiram funcionar. Mas na semana que vem eu trago o cara efetivo, o cara funcional, para poder mostrar como é que vai funcionar de fato uma API web fazendo requisição, fazendo resposta. Então, assim, para testar agora, não usem a autorização, que não vai funcionar de fato. Coloquem só o barzinho ali. No meu caso, eu testei com o formulário com a URL codificada, usuário e senha, e aí ele passou sem problema nenhum. Já tem coisa aqui me chamando, não vou falar não. Tranquilo, senhores? Dúvidas, questionamentos, perguntas? Não? Tudo tranquilo? Na verdade, Pode falar. professor, é que eu não acessei o Collab a tempo. Eu tenho que mandar um e-mail para o senhor autorizar lá, um acesso? Ah, tá. Então, agora, a gente cria agora aqui, rapidinho. Tá bom. Tu usa qual e-mail no Collab Web? Deixa eu ver aqui, eu acho que é o do iComp, VFM, aí @ né? Bora ver aqui. Usuários. VFM. Isso. Aqui acho que não tá mesmo, não. VFM@icomp. Pronto. Inscrito, Vinícius. Tá, Tá obrigado. lá já. Beleza. Mais alguém não tá inscrito? Não, né? Tudo tranquilo? Ah, eu acho que eu já liberei, bem lembrado, né? Eu acho que o quiz ele fica liberado daqui a pouco, né? Vejam aí para vocês, está liberado. Eu acho que o quiz libera a partir das 16 horas, tá? Tem 16 questões sobre HTTP, sobre esse material aí do HTTP. Ele está valendo de hoje até segunda-feira, antes de começar a aula. Então, ele começa agora, quarta-feira, às 14 horas, e ele vai até segunda-feira, às 13h59. Só que eu configurei ele para, uma vez iniciado, são só 4 horas, tá? Então, você não vai iniciar ele hoje e passar o fim de semana com ele aberto, só copiando e colando da internet, não, viu? No máximo 4 horas, tá? Não, o quiz aqui é só pergunta, nada de Postman, tá? O quiz é só perguntas sobre o HTTP. Então, é só abrir o questionário lá. Lembrando que na hora que você iniciar ele vai ficar aberto 4 horas para você só. Ele fica disponível de hoje, agora, 4 da tarde, até segunda-feira, 1 minutinho antes das 2. Tá? Então, escolham o melhor horário para fazer com calma aí. E iniciou, tem que acabar. Então, escolham um horário legal, não vai chovendo para a energia não cair, né? Para a internet não sumir, tá? Mas ele é muito baseado no material que está lá sobre HTTP, tá? Não tem muito para onde fugir, não. Tranquilo, senhores? Eu vou só encerrar a gravação aqui, senão fica grande demais esse negócio, tá um trabalho para editar, que é uma beleza. Então, pronto. Estão liberados.